Este programa tem o patrocínio de LPM, concessionário Peugeot, FNAC, Isdon, Marinha Grande e Randstad, especialista em recursos humanos. Então, boa tarde. Bem-vindos a esta sessão ao vivo da Rádio Diz que Disse, o podcast do Região de Leiria. Como vocês sabem, se estão aqui é porque sabem, se dedica às questões internas das empresas, aquelas questões mais complexas e controversas e muitas vezes tabu, sobre as quais pouco se fala, ou pouco se fala abertamente. Antes de nos debruçarmos sobre o tema de hoje, gostava de partilhar convosco que estes 2 meses de podcast foram particularmente gratificantes, sobretudo para mim, para a Patrícia e para o Artur, que estivemos desde sempre no programa. As várias mensagens que fomos recebendo, os vários comentários, de facto deixavam-nos sempre muito satisfeitos com o programa que estávamos a fazer, ou seja, não só estávamos a abordar questões que eram importantes, como estávamos a fazê-lo de uma forma que envolvia as pessoas e que se mostrava ser relevante. Ainda na semana passada, e partilhava isso há pouco com os colegas de mesa, uma colega de uma outra empresa dizia que tinha pegado num dos nossos programas para fazer uma reunião de trabalho. E, portanto, olhando para isso, acho que podemos dar por cumprida a nossa missão. Quanto ao tema de hoje, as redes sociais no trabalho, uso ou abuso, ele não podia ser mais atual e não podia ser mais relevante, atendendo ao contexto em que nos encontramos. Em que medida é que as redes promovem ou despromovem as organizações através das publicações que os colaboradores fazem? Devem ou não as organizações limitar o acesso dos colaboradores às redes sociais? As redes sociais têm um impacto positivo ou negativo da produtividade? Enfim, são muitas e muitas as perguntas que se colocam sobre este tema. Não sou eu que vou falar, são estas pessoas que estão aqui ao meu lado. Comigo tenho, além da Patrícia Ervilha e do Artur Ferraz, que estiveram nos restantes programas da Rádio Diz que Disse, tenho também a Cristina Simões, do Isdon, da Marinha Grande, e a Olga Pamplona, da Randstad, Portugal. E eu vou começar pela Patrícia Ervilha. Patrícia, as redes sociais têm tido um impacto muito grande em todos os domínios da nossa vida e, portanto, o trabalho nunca poderia ficar de fora, não é exceção. A minha primeira pergunta é se as empresas devem ou não instituir um código de conduta em relação à utilização das redes sociais por parte dos colaboradores. Olá, boa tarde. Antes de mais, boa tarde aos colegas, boa tarde. É um gosto de estarmos aqui também ao vivo. Se cá temos que chegar, não é? E boa tarde a quem nos vem ouvir também aqui. Olha lá vai. As redes sociais são uma inevitabilidade, não é? Nós já cá estamos, já estamos a vivê-las e já estamos na era, eu ao início dizia um bocadinho a brincar, mas um pouquinho a sério também, que se calhar nós não somos a geração certa para estar aqui a falar de redes sociais, porque já houve duas gerações a seguir. Sem dúvida, no Código de Conduta, e foi o nosso primeiro episódio, foi o nosso primeiro podcast, foi sobre o Código de Conduta, e sem dúvida esta questão tem que estar refletida no Código de Conduta. Eu diria que há duas grandes variáveis aqui. Uma questão é a utilização das redes sociais da empresa, outra questão é a minha utilização das minhas redes sociais pessoais durante o trabalho. São dois temas diferentes e dois temas igualmente importantes. O Código de Conduta, pelo menos aquilo que diz respeito à utilização e ao contacto, à forma como nós interagimos com as redes sociais da empresa, penso que tem que estar, tem claramente que estar aí refletido. Mas em relação às redes sociais da empresa, mas em relação à utilização da rede social do próprio colaborador durante o período... Ok. É outra variável, durante não é? O período em que está a trabalhar. E depois é que tudo se mistura, não é? É assim tão fácil separar as coisas? Não é. Não é. E como é que nós podemos condicionar também, e como é que nós podemos, isto é uma questão que temos que refletir, não é? Como é que nós também podemos limitar o acesso do colaborador às suas próprias redes. Claro que as empresas o fazem, e fazem muitas vezes até cortando o próprio acesso logo centralmente, não é? Não se pode usar o Gmail, não se pode usar o Facebook, até por questões de cibersegurança estão vedados e por aí fora. Agora, a proibição
para mim nunca foi a melhor forma de trabalhar. Eu penso que é preferível nós encontrarmos uma forma de regrar e não de proibir. Porque já cá estamos, não é? Portanto, estar a proibir uma coisa que faz parte do nosso dia-a-dia, faz parte do dia-a-dia de todos nós e que pode ser positiva, não é? Aquele intervalinho, que é o intervalinho do café, pode ser o intervalinho do Facebook, ou pode ser o intervalinho para ir ao Instagram. Eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, quanto tempo, como, conduta. Sim. Artur, distinguir estas duas vertentes, a vertente em que se utiliza pela empresa e a vertente em que se utiliza a título pessoal, mas ao fim e ao cabo se fala da empresa, não há de ser fácil, não é? Como é que isto se pode regrar, se for essa a palavra? Então, proibir não é solução, não é? Então, antes de mais, boa tarde. Não sei se me conseguem ouvir bem, ou eu tenho que agarrar nele mesmo. Não é? Acho que não é preciso. Então, boa tarde à Patrícia, Cristina e Olga, não é? Porque isto faz parte. E boa tarde a todos também. Muito obrigado por virem assistir à nossa sessão ao vivo, não é? Antes de mais, eu acho que este é o tema do momento, porque o Elon Musk acabou de comprar uma rede social por meia dúzia de peanuts. Eu devo dizer que foi ali renhido, eu tive também a fazer uma oferta. Mas ele ofereceu um bocadinho mais e eu achava que já não valia a pena. E a grande questão que ele coloca é exatamente essa, que é, deve ou não, as redes sociais devem ser de acesso livre ou não, e pode-se fazer tudo o que se quiser lá dentro ou não. Isto é o tema da atualidade mesmo, que é, se é isso, nós temos um país hoje, temos vários países no mundo que reduziram o acesso das pessoas à informação. Antes de irmos à questão das organizações, temos que ver isto de uma perspectiva mais lata, porque a questão das organizações é uma, mas depois temos esta, que é, há pessoas em alguns países que neste momento acham que determinadas coisas que estão a acontecer ao contrário, não é? E acham que isso é verdade, e estão a ser condicionados exatamente pela forma como a informação lhes chega. Esta é que é a grande questão, que é, antes de mais pensarmos, como é que nós vamos passar esta mensagem e verter esta mensagem numa democracia? Esta é que é a grande questão, na minha ótica hoje em dia, que é preciso pensarmos que estamos numa democracia. E quando nós pensamos, e como dizia a Patrícia, e eu concordo perfeitamente com isso, que é exatamente isso, não é proibir que está aí em cima da mesa, mas sim regrar. É fundamental sabermos que numa democracia as coisas têm que ser, pelo menos, ligeiramente diferentes. Não é? Já não digo ligeiramente, não é? Que é... Temos que ter isso numa organização. As organizações devem dizer de uma forma aberta e transparente. Acho que aqui transparência é a regra número 1, que é as pessoas, quando entram dentro de uma organização, saberem à partida com o que é que vão contar lá dentro. Provavelmente alguém que vai trabalhar para a NATO já sabe que não vai poder estar no dia. Agora vou enviar temos aqui um carregamento de armas e eu tiro uma selfie. Dizer, estou aqui a ir na estrada, não sei de onde. Com certeza que isso não vai acontecer, não é? Até porque as pessoas, quando entram lá, já sabem que têm que entregar o telefone e não podem estar com as suas coisas particulares. Mas já sabem ao que vão, não é? Essa regra existe e fica feita. Acho que temos que pensar isso numa perspectiva um bocadinho mais ampla daquilo que são hoje as redes sociais, como dizia a Patrícia, estão cá, fazem parte. Nós não conseguimos hoje ver a vida sem tirar, brincando um bocadinho e só para desanuviar, sem tirar uma fotografia a um prato de sopa, não é? Que giro, vou tirar, não é? E pôr numa publicação. Isso faz parte de quem me tirar isso, tira-me a minha liberdade de fazer isso. Pois, não é? Essa é outra questão, não é? Cristina, que regras devem estar instituídas nesse suposto código de conduta em relação à utilização das redes sociais, na sua opinião? Bem, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Quer a quem nos está a ouvir lá em casa, quer a este público, que é muito jovem. Penso que o tema também fez com que muitos jovens viessem aqui à FNAC ver este programa. Queria, antes de mais, e além de cumprimentar o Artur, que eu não via há algum tempo, a Olga, a Patrícia, não é? Temos aqui duas Patrícias. Acima de tudo, agradecer também este convite que foi feito em nome do ISDOM, que foi patrocinador deste rádio e Disque Disse, em boa hora. Os programas ficaram muito giros e, acima de tudo, discutiram-se temas um bocadinho fora da caixa, que habitualmente não discutimos nos recursos humanos e que às vezes parecem que são temas tabu e, portanto, também as redes sociais não são um tema tabu, pelo contrário, devemos considerar as redes sociais como uma ferramenta de trabalho,
É extremamente difícil hoje em dia trabalhar sem as redes e vocês vejam, quando há um bug e não temos telemóvel, portanto aquilo ao fim de umas horas já está toda a gente aflito para saber se realmente somos só nós que não temos acesso às redes ou não, ou se é o mundo inteiro. Imaginem o que era o mundo inteiro agora sem rede, não é? Seria muito difícil. Relativamente à pergunta que me faz do Código de Conduta, o Código de Conduta deve existir, é uma ferramenta também que permite que a empresa estabeleça com o seu colaborador as regras, e é exatamente isso que deve estar no Código de Conduta, as regras, e não só relativamente às redes sociais, também se há uma pausa para café, se não há uma pausa para café, se é vir de gravata, se não deve vir de gravata, se pode usar piercings, se não pode usar piercings. Portanto, no fundo, a empresa deve transmitir ao colaborador qual é a imagem que quer transmitir para os seus clientes, para o seu público-alvo. E, portanto, o colaborador deve, ao ser contratado, saber quais são as regras. Porquê? Porque é totalmente diferente alguém trabalhar há 20 ou 30 anos na empresa e, de repente, a empresa é vendida e vêm regras novas. E, obviamente, que o colaborador que está habituado a fumar o cigarrito naquela pausa, de repente, se vem um novo patrão que não permite essa pausa, pode gerar ali um conflito e temos que gerir essa crise. E, portanto, o Código de Conduta é muito necessário para estabelecer essas regras e para tudo correr bem. E também as redes devem ser utilizadas como ferramenta para benefício da empresa. Olga, no momento da contratação de um colaborador, o que é pedido ou o que é que se tenta saber em relação à forma como ele utiliza as redes sociais? Antes de mais, boa tarde. Obrigada pelo convite, é um gosto de estar aqui. Eu queria só voltar um bocadinho atrás e dizer que, concordar aqui com o que o Arthur estava a dizer, porque temos que distinguir aquilo que é a limitação da utilização das redes sociais da empresa e dos próprios, não é? Portanto, não me parece que possa haver um código de conduta imposto àquilo que é a utilização da nossa própria rede social. E, portanto, aqui realmente ficamos é muito difícil dar uma resposta fechada a este tema. Em relação à contratação, também como a Cristina estava a dizer, hoje em dia as redes sociais são uma ferramenta de trabalho, nomeadamente na empresa onde trabalho, na Randstad, que é esse nosso trabalho. Obviamente que são uma mais-valia. Nós não utilizamos a rede social da empresa, não é disponibilizada aos colaboradores, portanto, há um departamento de marketing que faz essa gestão, mas as nossas redes pessoais são utilizadas para a captação. O que é importante enquanto candidato? Penso que era essa a pergunta que me estava a fazer. Eu acho que nós passámos uma fase em que as redes sociais se dizia que, portanto, nós em contexto de trabalho nós somos sempre diferentes, conforme o contexto de trabalho onde estamos, e se calhar em contexto de trabalho somos mais formais e em contexto de rede social somos mais extrovertidos. A questão é onde é que está o nosso meio termo, não é? Porque exageramos de um lado e exageramos do outro. Hoje é impossível não misturar as redes sociais, portanto é muito difícil eu fazer a distinção entre aquilo que é a minha rede profissional e a minha rede pessoal, é inevitável. Nós podemos dizer, ok, eu tenho um comportamento no LinkedIn porque é uma rede social profissional e no meu Facebook eu vou-me permitir ter outro tipo de comportamentos. Isso não existe. As redes estão todas interligadas e é muito fácil clicar numa rede social e perceber que aquela pessoa não está a transmitir aquilo que efetivamente nos passou num contexto de entrevista. Eu acho que hoje a gestão da rede... Mas as pessoas têm essa consciência, ou seja, acho tudo aquilo que publicam no Facebook e no LinkedIn, no momento em que se vão candidatar a um lugar de trabalho, a um posto de trabalho, tudo isso vai ser visto à lupa e vai traçar um perfil da pessoa que vai condicionar ou não a sua escolha? Acho que depende um bocadinho também aqui das pessoas que estamos a falar, mas se calhar essa consciência ainda não é muito evidente. Acho que as pessoas não têm ainda essa noção do impacto que pode ter aquilo que se publica numa rede social no momento de contratar. Patrícia, se me permites só dar aqui um exemplo. E claro que a Olga conhece muito melhor esta área do que eu, mas contaram há muito pouco tempo uma pessoa que estava a fazer uma entrevista, foi entrevistada, e durante a entrevista foram consultar o perfil dela do Facebook, à frente dela, e pedir comentários sobre coisas que ela tinha no Facebook. Que isto já é
um limite ultrapassado. Sim, não é? Claramente. eu ia dizer que claro. nós na Randstad não fazemos isso. porque como em tudo temos que estabelecer limites, não é? E tem que haver uma barreira entre aquilo que é a vida pessoal da pessoa e aquilo que ela nos quer passar. Uma coisa é, enquanto empresa, até onde é que nós podemos questionar. Outra coisa é aquilo que temos acesso. E até onde é que podemos questionar? 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 Fiquei com a pergunta difícil, não é? Fiz a pergunta e agora tenho que... Lá está. Pois. É difícil estabelecer limites, não é? O que eu acho que acontece é aquilo que nós até sabemos até onde é que podemos questionar oficialmente, não é? E quando estamos no momento da entrevista. Agora, o que é que acontece depois? Depois da pessoa sair da nossa frente, vamos ali espreitar, não é? Vamos ver o que é que ela publica aqui, o que é que publica ali. Eu sei que isso acontece e isso causa-me alguma diferença no sentido em que me parece já demasiado intrusivo. Eu acho que aí temos que perceber quem é que estamos a entrevistar. Vou dar um exemplo exagerado, se calhar para se perceber. Se eu estou a contratar um influencer, eu tenho que conhecer o que ele publica. Eu não posso contratar uma pessoa que está a vender roupa de bebê, não é? E que depois nas suas redes sociais tem comportamentos, por exemplo, abusivos ou violentos, não é? Portanto, nós temos que... Depende de quem estamos a contratar. Eu acho que o limite está aí. Até que ponto aquilo que a pessoa transmite vai influenciar ou não com a sua função e com aquilo que é o posicionamento e a marca da empresa, não é? Todas as empresas têm um posicionamento, têm uma marca a defender e, portanto, até que ponto é que isso vai ou não impactar enquanto colaborador daquela empresa? Força que sim. Relativamente àquilo que vocês disseram, somente acrescentar, também pode haver aqui uma perspectiva diferente. Um colaborador vai a uma entrevista, pode antecipadamente autopromover-se nas redes sociais, ou seja, criar a imagem, um perfil daquilo que ele acha que aquela empresa pretende contratar. E se tiver conteúdos inovadores, criativos, interessantes, se tiver muito público, muitos seguidores, podem ser pontos a seu favor para ser contratado para aquela determinada empresa. Agora, obviamente que uma pessoa que vai a uma entrevista deve ter cuidado naquilo que publica, nunca publicar algo demasiado pessoal que possa evidenciar algum tipo de conflito, de personalidade difícil, mas realmente pode também ver eu estou a falar do Facebook, mas falo também do LinkedIn, que é realmente uma rede profissional, pode realmente fazer um marketing também para o seu currículo e autopromover-se. Artur, a coerência entre aquilo que a empresa apregoa como os seus valores e aquilo que muitas vezes os colaboradores publicam sobre a organização não está desencontrado. E, portanto, o impacto que acaba por ter sobre a imagem da empresa é negativo. Como é que se deve agir perante uma situação dessas? Estamos a falar na ótica, eu vou agarrar aqui nele, só acho que se ouve melhor assim, acho que sim. E depois vou fazer outra. A primeira perspectiva que temos que ver, acho, numa ótica dessas eu enquanto empresa, em primeiro lugar, quais são os valores que defendo? E volto aqui sempre à mesma, porque tudo tem que começar aqui, principalmente, cada vez mais, nos tempos que correm, tudo tem que começar nesses valores. São valores humanistas. Nós vivemos na Europa, portanto, os valores que nós defendemos, seguramente, são humanistas. Se não forem humanistas, existem outros países para as pessoas poderem estar, onde eles não aparecem da mesma forma, diria eu, para início. Segundo, as empresas têm que conseguir jogar com aquilo que têm relativamente à sua própria coerência interna. E isso acontece muito, infelizmente. Há muitas empresas que apregoam uma coisa e naturalmente fazem outra, mas também são muito grandes. Às vezes a empresa não tem culpa daquilo que está a acontecer, porque num determinado sítio acontecem determinadas coisas e nós temos imensas organizações onde isso acontece. A Igreja Católica e outras que não podemos culpar toda a organização por determinadas coisas que acontecem em sítios limitados. Mas como estão numa rede que é universal, isso dá-lhes uma projeção e uma divulgação de tal forma que muitas das empresas, e as pessoas em particular, não conseguem lidar.
Nós não conseguimos lidar com a nossa vida espelhada numa rede social, porque vai lá ficar o resto da vida, não é? E portanto, quando isso acontece, principalmente se for uma coisa negativa, não é? E, portanto, as empresas têm exatamente a mesma questão. O que nós temos que pensar nas empresas é que precisamos de começar a pensar na maneira como a empresa não só comunica, mas como ela é. Portanto, ela tem que saber que tem uma história, uma empresa com 20 ou 30 anos tem uma história, em algumas partes dessa história fez coisas menos positivas lá dentro. Algumas das pessoas que trabalham nessa organização não estão contentes com essa organização e vêm para as redes sociais falar disso. Normal, não é? É da mesma maneira como na nossa vida pessoal, em alguns momentos, nós chateamos com pessoas e também dizemos coisas, só que isso não ficou registado num sítio para a eternidade, não é? Mas provavelmente alguns de nós escreveram coisas no Facebook lá para 2010, quando ele começou a aparecer, se calhar já tiraram deixa ver se ninguém se lembra que eu publiquei isto. Mas as pessoas vão buscar tudo, não é? Mas eu tu fizeste isto em 2010, assim, pois, porque eu pensava que isto era uma rede diferente daquilo que efetivamente é, não é? Nós não sabíamos onde estávamos a entrar. Não é? Acho que ainda não estamos bem naquela fase do direito ao esquecimento, não é? Isso ainda não está. Lá está. É um direito. Todos nós temos esse direito. Nós estamos sempre a ser confrontados com a nossa realidade, seja lá ela qual for, em qualquer momento. Eu publiquei uma fotografia qualquer, quando tinha até possibilidades para eu não estou a falar outra pessoa, eu não, porque eu nunca tive. Claro. Hipoteticamente, não é? Mas já foi. Agora eu olho para essa fotografia e digo assim, pois se calhar era uma fotografia que eu devia ter posto, sim, mas está lá e as pessoas viram e se calhar até agarraram nela e levaram-na. Nós ainda não sabemos lidar com o nosso cérebro, é um bocadinho mais lento do que estas coisas, não é? Portanto, demoramos mais tempo a processar isso. Por isso é que as empresas têm que começar a olhar para as redes sociais como... Eu sou gago. Estava aqui a dizer esta palavra. De uma maneira muito mais abrangente do que aquilo que é habitual, não é? Não é neste momento, não é viável uma empresa que não tem redes sociais ou que publica uma coisa de vez em quando, ter essa atitude e depois querer que os outros não digam coisas sobre ela ou não. Eu tenho é que saber gerir isso. Alguém escreveu uma coisa errada, tenho que saber lidar com isso, não é? Eu vou ter que saber dar uma resposta, porque essa resposta que eu vou dar vai ficar visível. Havia uma empresa, que eu não vou dizer o nome, portuguesa, que cada vez que alguém ia lá fazer um comentário negativo sobre coisas efetivas que aconteciam, apagava o comentário. Até que alguém depois começou a publicar isso de outra forma. E isso tem um impacto tão mau na organização, que se ela fosse uma empresa privada normal, provavelmente tinha desaparecido só por ter feito isso. Em alguns países isso aconteceria. Aqui é mais difícil que aconteça, não é? Portanto, os efeitos das redes sociais hoje têm um impacto enorme. Basta ver que há uns anos atrás houve revoluções por causa disso, não é? Portanto, as redes sociais estão, e só para terminar esta ideia, porque acho que é importante, elas condicionam a maneira como as pessoas pensam. Portanto, as organizações e os Estados e as pessoas têm que saber se efetivamente estão a ter uma atitude amadurecida perante aquilo que está a acontecer nas redes sociais e se aquilo que estão a passar, se aquilo que estão a dizer hoje, se o impacto daquilo que vão dizer hoje vai ser positivo na sociedade daqui a um mês, 2 meses, 1 ano, ou o que seja. E aí estamos a pensar num público... Eu temo que isso não esteja a acontecer. Sim, e estamos a pensar num público externo, mas se pensarmos internamente, isso também tem impacto. O que cada um de nós publica tem impacto no colega do lado, na chefia, não é? Como é que isso se gera, em termos internos, o ambiente que se cria em função do que se publica nas redes sociais? Eu acho que ainda estamos todos a aprender, não é? Como diz o Artur, ainda não fizemos este trabalho todo, completo, e estamos todos a aprender. Eu penso que tem que haver e não sei bem como é que se faz, não é? Porque o que interessa é de facto como é que se faz. Tem que haver uma definição de espaço, não é? Aquilo que é o meu espaço pessoal e aquilo que eu publico no meu Facebook ou no meu Instagram e, por exemplo, aquilo que eu publico no meu LinkedIn, que é uma rede que eu associo de facto a uma rede profissional. E até por isso que já podemos fazer alguma distinção pelo tipo de redes, porque há redes que são claramente redes pessoais, de convívio social, e há redes que são claramente direcionadas para o profissional. E, portanto,
Diria que me parece mais justo nós podermos avaliar o que é que um colega publica no LinkedIn, porque tem aquele propósito, teoricamente, não é? Teoricamente tem aquele propósito, mas tem-se mantido até mais ou menos com esse objetivo original, do que eu estar a julgar ou não julgar aquilo que o meu colega do lado publica no Facebook. Quem sou eu para estar a julgar o que é que a outra pessoa publica? Se diz respeito diretamente à empresa, não é? Se publica algum conteúdo que tenha a ver com a empresa, é uma relação que eu tenho que estabelecer com o meu colega, como se o meu colega tivesse uma conversa sobre a empresa, não é? Só que está a usar é outro canal. Porque, e isto, queria só fazer aqui uma chamada com onde me parece que está o cerne de tudo isto. É na comunicação, não é? E voltamos sempre à comunicação, porque se eu escrevo no Facebook, ou se eu faço um Twitter, ou se eu mando uma boca no café, é sempre uma questão de comunicação. Isto já se fazia, as pessoas já diziam mal das empresas, exemplo, não é? As pessoas já diziam mal das empresas no café, no rádio diz que isso, não é? No corredor. Agora, a forma como as pessoas comunicam e depois a forma como as pessoas gerem as suas relações, só muda o veículo, não é? Porque o problema, isso, na sua essência, parece-me que é o mesmo. O que é que eu penso que as empresas também têm que fazer? E hoje, por acaso, vi um trabalho da Caixa Geral de Depósitos sobre isso. As pessoas têm que ensinar também, têm que formar os seus colaboradores também, se querem que eles participem nas redes. Porque se eu apelo, vamos imaginar, eu tenho um LinkedIn de uma empresa e apelo aos meus colaboradores para participarem, eu depois não posso dizer que eles escreveram mal, que eles deram um erro, porque eu não formei, eu não ensinei, como é que as pessoas vão fazer, como é que isso faz? Isto faz parte também da obrigação da própria empresa, parece-me. Se um trabalhador vai para as redes sociais dizer mal da empresa, algo está mal. Aqui, mais de comunicação, é a falta de comunicação entre o colaborador e essa empresa. E provavelmente também uma grande desmotivação da parte desse colaborador, que faz com que ele, em vez de falar com a sua chefia, com a sua empresa, vá para as redes a dizer mal e desabafar. Portanto, cabe também à empresa chamar esse colaborador, saber qual é a causa dessa desmotivação, tentar perceber o que é que se passa. Imaginem que o colaborador até pode estar com um problema familiar gravíssimo ou estar mesmo naquele momento até doente e, portanto, há que o motivar de maneira a que ele possa melhorar o seu trabalho. Depois, penso que também cabe aqui muito ao seu chefe, falar com ele, saber o que é que se passa, motivá-lo, mas também acompanhar o seu trabalho, porque muitas vezes exigem-se resultados aos colaboradores, mas não se acompanha o trabalho, e muitas vezes ouve-se dizer, o chefe quer lá saber, pediu-me para fazer isto, há tanto tempo que não vem cá que eu nem o vejo. Portanto, tem que se acompanhar os processos, tem que se estabelecer objetivos e tem que se ouvir também o colaborador. Ora, um colaborador que tenha um determinado objetivo a cumprir, que seja acompanhado pelo chefe, que vista a camisola e que goste de trabalhar, não tem tempo sequer para andar em redes sociais, a não ser que seja a sua função ir às redes sociais para partilhar conteúdos, ou seja, ele o gestor dos conteúdos. Caso contrário, está tão imbuído e tão com a missão de conseguir fazer aquele trabalho e de fazer bem, que não vai realmente para as redes dizer mal, porque não tem sequer tempo para o fazer. A falar em tempo. Posso só acrescentar uma coisa? Eu acho que, enquanto empresa, o tratamento de uma queixa ou um comentário na rede social tem que ser tratado como se tivesse feito a queixa internamente. Isso. As empresas têm que estar preparadas para dar essa resposta. Pegando num exemplo muito simples, os restaurantes vivem de avaliações, têm que estar preparados para a informação negativa. Eu acho que, do ponto de vista do profissional, também tem que haver responsabilização. E eu tenho que pensar o que é que eu quero atingir quando vou para uma rede social falar mal da minha empresa, porque estou a optar fazê-lo assim, não fazê-lo internamente. Eu tenho que saber qual é o objetivo disso, porque normalmente é sempre negativa essa exposição. Raramente nós vemos alguém ter o mesmo objetivo para falar positivamente. Portanto, utiliza-se a rede social porque se tem a noção que o alcance vai ser maior. Sim. Eu, enquanto profissional, tenho que saber o que é que eu pretendo com isso. Eu pretendo, efetivamente, resolver um problema que tenho ou quero só, pura e simplesmente, falar mal?
Porque isto... E a teoria tem que saber a consequência. Exatamente, era isso que eu ia dizer a seguir. Porque isso, enquanto profissional, tem que saber o que é que vai impactar para mim. O que é que diz sobre mim enquanto profissional, se eu primeiro exponho externamente, digamos assim, antes de o fazer internamente. Se calhar eu não quero estar naquela empresa. Porque efetivamente isso vai criar... Portanto, nós por um lado temos que saber gerir enquanto empresa, mas enquanto profissionais temos que ter essa responsabilidade também. Temos que ter a noção do alcance que isso tem. Pode ser intencional, e se for intencional, está tudo certo. O problema é que às vezes não é intencional e não se tem a noção do alcance que isso vai ter. Eu acho que é mais por aí. E as consequências, não é? Pegando um pouco naquilo que a Cristina estava a dizer em relação ao tempo, ter tempo, à gestão do tempo e ao impacto que a utilização das redes sociais tem na produtividade dos colaboradores, que noção tem, Olga, em relação a esse ponto? A realidade da Randstad se calhar não é muito boa para dar essa visão do lado negativo, porque as redes sociais são uma ferramenta de trabalho da grande maioria dos nossos consultores. As redes sociais são o meio que nós utilizamos hoje para chegar à maior parte das pessoas, dos talentos que queremos captar. Portanto, eu diria que do nosso ponto de vista é sempre um impacto positivo. Se a questão é as pessoas utilizam demasiado as redes pessoais para não para efeitos de trabalho, eu acho que mais uma vez mistura-se muito aquilo que é a rede pessoal da rede profissional. Eu quando estou a comunicar numa rede, eu tenho que definir qual é o meu posicionamento, qual é a minha imagem de marca, não é? Qual é a marca que eu quero defender, porque hoje, enquanto profissionais, temos que começar pela marca pessoal. Está a falar individualmente. Individualmente. Não como empresa. Individualmente. Agora, portanto, profissionalmente, nós utilizamos como ferramenta, portanto, o impacto é sempre positivo. E temos regras definidas, qual é o posicionamento da marca, o tipo de escrita que fazemos, as imagens que utilizamos. Portanto, no fundo, porque nós queremos, enquanto empresa, que eu, quando publico alguma coisa na minha rede pessoal, eu sei que de alguma forma estou a identificar a Randstad, porque estou a seguir uma linha de comunicação e uma linha de imagem, não é? É inevitável, nós não conseguimos controlar toda a gente e nunca vai ser possível conseguirmos perceber qual é o tempo todo que as pessoas utilizam as redes sociais. Acho que é inevitável. Toda a gente ao longo do seu horário de trabalho vai passar por uma rede social. 10 segundos, 10 minutos, se for horas é um bocadinho mais complicado. Mas mais uma vez eu acho que aqui o ONU tem que estar do lado do profissional. Artur. Eu acho que depende aqui, se calhar se estivermos a falar de uma indústria, Sim. já estamos, temos que ir isso de é outra possível, forma, não é possível, ou então não deveria de ser. Por exemplo, uma das coisas que acontece muito e que muitos profissionais falam connosco sobre isto quando estamos a trabalhar dentro de empresas é: como é que eu digo àquele indivíduo que ele não pode estar na rede social enquanto a máquina está a trabalhar? Porque é a máquina que está a trabalhar, não sou eu. Como é que nós fazemos isto dentro da organização quando não existe nenhuma regra, nem nenhuma forma, nem nenhum processo de comunicação formal que tente transmitir isso às pessoas? É muito difícil. Por exemplo, uma chefia direta dentro de uma fábrica, principalmente aqui, porque estamos numa zona onde há muita indústria e há muita gente que é team leader, que está muito próximo da operação e que as pessoas que estão na operação não o veem por ele ser capaz de dizer: olha, tu não podes estar agora agarrado ao computador, não, desculpa, ao telefone. Não é? Mas no caso da indústria, essa regra tem que existir. Mas a questão é que, não existe. Uma linha de produção até pode ser muito perigoso uma distração no telemóvel. Mas e é exatamente essa a questão. Por exemplo, na pausa do café, ou na pausa do almoço, ou nas pausas do lanche, a olhar para as redes, tem que se disciplinar, porque coloca em risco toda a produção da fábrica. Perfeito. O problema é que quando nós deixamos isso no ónus do lado do indivíduo, claro, a questão é exatamente que a empresa não pode deixar isso do lado do indivíduo, exatamente por causa disso. Tem que estabelecer as regras e dizer... Pois, mas a maior parte das vezes, ou em muitas vezes, para não dizer a maior parte, mas muitas vezes,
isso deixa-se no ónus da pessoa que é chefe. Mas que essa chefia, até porque é uma função ainda um bocadinho em crescimento, são pessoas que têm dificuldade em fazer isto, têm dificuldade em impor-se, não conseguem fazê-lo. E sem a ajuda da estrutura formal da empresa para o fazer, porque a estrutura formal é a empresa dizer, olha, temos aqui esse espaço, é neste espaço que podem fazê-lo e até arranjar maneiras com que isso aconteça. Porque, isso é muito difícil de ser passado. E há muita gente que nos diz, a principal dificuldade que tem na chefia operacional de pessoas, quando nos dizem é tirar as pessoas do telefone no dia-a-dia. Eu não consigo dizer-lhes isso, eu já não digo nada. Ou melhor, eles veem, mas fazem conta que não veem. Parece, estou a ver o indivíduo do telefone. Não vi. Vejo mal ao longe. É um problema de liderança, mas é um problema de liderança. Mas que é real. A grande dificuldade da liderança é a falta de processos internos da empresa para fazer com que isso aconteça. Não posso pôr isso no ónus do indivíduo só. Mas a questão é, a empresa tem, nesse ambiente, a empresa tem que perceber se aquele profissional lhe interessa. Porque essa é que é a questão. Se influencia ou não influencia o trabalho que a pessoa está a desenvolver. Sem dúvida. Porque se está a pôr em causa uma produção, como disse, porque acontece, porque há profissões que é inevitável, não é possível, não é? O médico cirurgião não vai estar a ver redes sociais enquanto nos opera, esperamos nós, não é? Portanto, há profissões que, em tese, isso não acontece. Mas uma linha de produção, como estava a falar, até que ponto isso interessa? Eu concordo com isso. E o profissional tem que ter essa noção. E isso é perfeito. A minha chefia pode não conseguir ter ainda a capacidade de me dizer, não pode estar a olhar para... Mas eu, enquanto profissional, tenho que perceber que a minha chefia, no momento, algures no tempo, quando me vai avaliar, vai ter isso em consideração. Se existir avaliação, que é outra parte. Na maior parte também não há. Estamos a dar que a uma questão volta é que, por todos os podcasts gravados nos últimos mas 2 meses. eu acho que aqui a grande questão é pensarmos assim, a empresa tem que ter essa estrutura, porque se a tiver, vai facilitar o trabalho do chefe e vai necessariamente condicionar positivamente aquilo que é essa tal ação. Se eu deixo isso, a tal questão que é o bom senso da pessoa, ou se nós deixamos isto, é tal questão, eu vou pôr na mão do bom senso do indivíduo o processo, não posso, não é? A empresa tem que conseguir ter esta informação. Eu diria que começa logo a José quando se forma aquela pessoa e a pessoa não percebe que naquela linha de produção não vai poder pegar no telemóvel. Portanto, o problema começa logo na formação. Lá está, e para fazer isso é preciso haver estrutura. Patrícia. Também outra coisa que é muitas vezes eu percebi aqui, porque em muitos casos, imagina, numa empresa de moldes, uma pessoa está à frente de uma CNC e a máquina está a trabalhar. E nesse momento estão ali, se for preciso, horas a olhar para a máquina. Sim. E eu acho que muitas vezes o problema é até de organização de trabalho, porque ele poderia estar a fazer outra coisa, mas não vai estar. Ele vai estar a olhar para a máquina. Sim. E ele não vai ser provavelmente autodidata e procurar outra coisa para fazer. É tal questão. É os processos, quer dizer assim, se a empresa não define isso, não há estrutura atrás para poder trabalhar essa parte, é por isso, e há algumas cadeias que fazem isso. Ele já tinha de saber que quando a máquina está parada tem que estar. Mas aí, isto ou aquilo ou aquilo. Aí no limite também podemos dizer que a utilização da rede social não está a impactar negativamente a produtividade, Pois, porque ele está parado a olhar, não é? Mas é a questão do princípio que os outros tentam Vamos só ouvir a Patrícia e já vamos abrir Ao público. ao público, está bem? É só porque isto, não se esqueçam que isto está a ser gravado para ser um podcast e, portanto, Mas convém... um podcast diferente. Sim, só não convém sobreporem-se uns aos outros para conseguirmos perceber tudo o que dizem. Eu estava aqui a seguir atentamente este diálogo entre o Arthur e a Olga. E a Olga estava a dizer, e chegamos ao momento da formação, não é? A formação não foi bem feita. E eu até vou lá mais atrás, isso não é formação, não é? Se calhar foi a maior parte das vezes. A pessoa foi para lá, para a linha, e depois começa a trabalhar. Não te esqueças, eu tenho que dar um exemplo sobre isso. Mas é só depois, eu faço só depois, eu não me esqueço, eu sei o que é. Tem a ver Está descontrolado. com o rimal. Pronto, mas eu vou ser rápida, Patrícia. E então, é preciso, eu acho que é preciso sentarmos também às vezes um pouquinho os pés na terra, não é? E percebermos qual é a realidade que nós temos. E de facto nós estamos aqui na região com um tipo de indústria onde essa formação muitas vezes não foi feita. Não é? E em relação aqui à intervenção da nossa plateia, eu até perguntava o seguinte: se a pessoa estiver a ler o jornal em vez de estar no Facebook, tem o mesmo impacto? Ou aí já não faz mal? Pois é. Porque está naquele tempo, não é? E se estiver a ler o jornal aí já não faz mal? Se calhar faz.
Artur. Nós estamos nós estamos a chegar mesmo ao sítio que é, porque nós estamos habituados a medir o trabalho em termos de tempo e não em termos de produtividade e de resultados, não é? Por isso é que isso é outra questão, tem a ver com corrimões, acho que eu ia dizer que tem a ver com isso, que é numa empresa fora de Portugal, posso falar, não vou dizer o nome, não há necessidade, mas havia um placar muito grande à entrada, daí a importância da estrutura, que é, os senhores para subir as escadas têm que se agarrar ao corrimão. Eu dou este exemplo N vezes, em montes de sítios. Eu, diabo, acho que consigo subir um rol de escadas sem me agarrar ao corrimão ainda. E, armado em carapau de corrida, comecei a subir as escadas sem me agarrar ao corrimão. Assim. E de repente tinha uma voz cá atrás, oh meu amigo, tenho que estar a mão no corrimão. Desculpe, mão, corrimão. Sério? Está a falar sério? Sim, não vê o que está aí escrito. De facto é safety first. Vê o que está aqui escrito e é safety first. Porquê? Porque aquilo é uma empresa do oil and gas. E as questões... Mas não foi foi um segurança. Era o segurança que estava ali, cuja função era, além de fazer a entrada, era ver se as pessoas subiam as escadas agarrados ao corrimão. Mas a questão é que nós passamos a andar agarrados ao corrimão cada vez que fazemos aquilo, ou seja, ganhamos o hábito. Portanto, mas o que está a dar força à ação dessa pessoa é o facto de existir um processo de comunicação estruturado na organização, de saber que existem muitos acidentes, existe muita gente que não cumpre absolutamente nada e que a estrutura tem que ser forte o suficiente para garantir que as pessoas depois, quando forem para uma plataforma, não andem lá à vontade quando aparece uma rajada a ver, olha, desapareceu, pronto, olha, exato, não é? Porque depois ninguém vai lá buscar. É um bocadinho esta tónica aqui que eu queria dar só, e tem a ver com o corrimões. As pessoas são de hábitos. Agora, em tempos de pandemia, não é? Com estes planos de contingência, tivemos todos que usar máscara. E muitas vezes o hábito de usar máscara é tão grande que vamos no carro sozinhos e com a máscara. E fazemos viagens com a máscara. E, portanto, não é só no corrimão, mas nós realmente somos pessoas de hábitos. E muitas vezes, quando vêm regras novas, custa a habituar e depois também custa a desabituar. Alguém quer fazer alguma pergunta? É uma conversa informal, estejam à vontade. Eu queria só dar aqui uma opinião. Força. Estava-se a falar no início em relação à imagem que a pessoa estava-se aqui a falar em relação à imagem que a pessoa passa nas suas redes sociais quando está numa entrevista, mas existe também muito o outro lado, ou seja, nós quando vamos uma entrevista, é muito natural, eu pelo menos faço isso, que de seguida vá ver o perfil da pessoa que me entrevistou, a seguir vá ver o perfil do CEO, a seguir vá ver as páginas, as redes sociais da empresa, de alguns colaboradores, e a partir daqui eu estou a formar, porque assim, eu como possivelmente posso ir para uma empresa, eu não a conheço, não é? E eu estou a formar aqui uma imagem positiva ou negativa da empresa que provavelmente vai influenciar na minha decisão. Pronto, eu acho que isto é importante também que as empresas percebam, porque podem estar a não conseguir obter alguns recursos importantes, algumas pessoas importantes, porque podem não estar a conseguir passar a imagem correta nas redes sociais muitas vezes. Era a tal coerência de que falava há pouco, sim, não é? E não tem só a ver com a própria empresa, porque é natural que as pessoas vão pesquisar não só as redes sociais das empresas, mas também das pessoas que estão envolvidas. Porque no LinkedIn, por exemplo, é muito fácil isso. Pois é. Numa busca facilmente aparece tudo sobre aquela empresa. Pronto, eu sou isso. Eu acrescentaria só que essa pesquisa até deve ser feita antes da entrevista, não é? Quando vamos à entrevista devemos já ter algum conhecimento daquilo que é a empresa que nós damos, porque hoje são os talentos, como nós dizemos na Randstad, que escolhem as empresas e não as empresas que escolhem os candidatos. Cada vez mais isso acontece e aquilo que está a dizer faz todo sentido. Por isso é que o posicionamento da empresa nas redes sociais e dos próprios profissionais é muito importante e era aquilo que estava a dizer também no início.
Se eu estou a fazer uma entrevista em nome de uma empresa que passa uma comunicação de determinados valores, mas depois as minhas redes sociais não acompanham esse posicionamento, o meu entrevistado se calhar vai perceber que aquilo não é bem assim, não funciona bem assim. Há toda uma coerência que é preciso manter e daí não se conseguir distinguir tanto aquilo que é uma rede pessoal numa rede profissional. Mas lá está, ainda vemos muito poucas empresas preparadas para pensar assim, não é? A ter essa consciência e depois a agir em conformidade. Ou seja, a ter cuidado com tudo aquilo que é comunicado através das redes e também cuidado com aquilo que os colaboradores comunicam e que os clientes comunicam. E até diria, não é uma questão de coerência muito, mas é também uma coisa que nós temos falado muito, uma questão de transparência. Porque se eu não for transparente na rede, não é? Rapidamente, até fui à entrevista e até vi o site e estava, parecia-me tudo muito bem, mas depois rapidamente vou descobrir, não é? Entre aspas, que não é bem assim e que realmente aquela empresa não me interessa. Não é? E portanto a transparência é sempre o valor aqui fundamental e o valor a defender. E os maiores embaixadores de qualquer empresa são os próprios colaboradores. Sem dúvida. Portanto, essa coerência tem que começar por aí, não é? Alguém tem alguma pergunta? Eu vou pôr isto de uma forma muito prática. Eu sou o chefe, tenho uma hierarquia, sou o chefe de uma empresa e de repente recebo um pedido de amizade de um colaborador meu. Pergunto que impacto é que isto poderá ter no futuro, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Qual é a vossa opinião, basicamente? Não sei se me fiz entender. Sim. Perfeitamente. Ficamos todos sem resposta, não é? Ficamos todos a pensar. É para todos? É para todos? É como, não é? Eu vou só dizer uma opinião. Pois, exatamente. Uma opinião pessoal. Eu tenho a tendência, por princípio, de aceitar, por princípio de que vai correr tudo bem, não é? Pode não ser o melhor princípio e às vezes não corre tudo bem, mas geralmente uso esta política do vai correr tudo bem e aceito. Mas acho que aí é uma coisa muito pessoal, uma decisão muito pessoal. Pode até vir a tornar um bom ambiente na empresa e ajudar ao convívio entre trabalhadores, desde que as redes sejam bem utilizadas. Obviamente que depois cabe-nos a nós continuar a amizade ou não, mas realmente, se é um colaborador da nossa empresa, se pretendemos que a empresa seja um todo, que haja um trabalho de equipa, que haja um convívio saudável entre todos, eu aceitaria. Pois, eu acho que mais uma vez aqui, isto foi uma rasteira aqui do meu colega, mas eu não tenho nenhum pedido pendente que eu não tenho no Facebook. Não, mais uma vez, eu acho que aqui é uma decisão pessoal. Aqui sim, se calhar há um limite bem definido daquilo que é pessoal e que não é. Eu utilizo uma rede profissional que é o LinkedIn e, portanto, por regra, ela é uma rede profissional, eu aceito toda a gente. Uma rede mais pessoal, se é que podemos fazer esta distinção, como um Facebook ou um Instagram, eu acho que já depende do próprio posicionamento da pessoa. Se quer ou não ter essa mistura, porque uma coisa é um colega de trabalho, outra coisa é um amigo. E a distinção que nós fazemos disto e o peso que damos a isto e até que pronto queremos mostrar ou não a nossa vida pessoal, até que limite queremos ou não misturar. Acho que aqui não é a questão de ser uma chefia ou não. Não coloco a questão aí porque o meu posicionamento de ter redes sociais onde tenho colegas de trabalho não tem a ver com a hierarquia, é uma questão de posicionamento pessoal meu, é uma opção minha, decidi não o fazer e portanto se não tenho, não vou ter pedidos. Portanto, eu acho que aí é uma decisão de cada um, também do próprio. Se quando está a fazer o pedido à chefia, se tem noção do impacto que isso vai ter e se está preparado para esse impacto. Eu acho que tudo é permitido se estiver de acordo com os nossos valores e com o nosso posicionamento, seja de valores pessoais, profissionais, daquilo que fazemos. Eu acho que se nós estamos bem, se transmitimos aquilo que são os nossos valores, à partida é com essa coerência que devemos aceitar ou não. Eu vou só também devolver aqui um bocadinho também essa coisa, perguntando em que rede em particular. Só brincando com isso, mas por norma sim, aceito todas, não tenho nenhuma questão com isso, porque é o que é. Acho que as redes existem, quando nós estamos numa rede é para estar. Não aceito todas, há um conjunto de pessoas
com algumas características que eu não aceito. Não vou dizer quais são. Quando aparece. De resto, não tenho nenhuma questão com isso. Se for colaborador, se não for colaborador, é colega de trabalho, não é? É concorrente, não é? Absolutamente. Acho que isso é só está na nossa cabeça enquanto indivíduos. Agora, temos que respeitar aquilo que os outros acham. Relativamente a essa parte, lá está, como estava a dizer logo, é uma questão dos meus valores e também a maneira como eu estou no meu trabalho e na maneira como me quero relacionar com as minhas equipas. É óbvio que quando eu tenho pessoas que trabalham comigo e se eu, na minha rede pessoal, onde eu digo coisas diferentes ou onde eu descrevo coisas diferentes, se calhar tenho que saber que eles depois também vão ver aquilo que eu... estiveste nos copos no sábado, se estiveste a trabalhar o dia todo. Assim, é verdade. É assim. E tenho que estar bem com isso, não é? Também se estou à vontade com isso. Agora, se forem outras redes, continuando a brincar com isso, já é diferente. Já devo pensar se quero brincando com isso. Por acaso também não tenho. Mas é essa... Arthur, podes sempre remover, à vontade. Exatamente. Swift left. Já são outras redes. É só para dar Mais alguma pergunta? Eu acho que isto é um tema muito ambíguo. Efetivamente, no caso do exemplo que o Arthur deu da indústria, a indústria funciona mesmo de uma forma muito diferente da área dos serviços, por exemplo. E esta questão das redes sociais, então, tem um impacto brutal. Nós temos que ter muito cuidado com a forma como realmente comunicamos. Por exemplo, na área dos serviços, dizer que aquela empresa não deixa ninguém às suas redes sociais, isto cria um impacto brutal na própria imagem da empresa e no nosso dia-a-dia. Uma pessoa que está diariamente no escritório a trabalhar e que tem acesso às redes sociais e que consegue ser produtivo, isso nem sequer se pode colocar em causa, porque nós temos que confiar nas nossas equipas e temos que dar essa liberdade total. E não podemos dizer, é proibido ir às suas redes sociais, está logo uma imagem muito forte sobre essa organização. Na indústria, eu já considero isto muito difícil de controlar, porque tem um impacto muito grande no trabalho diário da pessoa. E nós, enquanto nos serviços existem estas regras, existe já um protocolo, um acolhimento que é fundamental nesta questão da indústria que não existe, nós na indústria chegar a estas pessoas e não havendo estas regras e sabendo que o impacto diário da produção é imediato, se estar numa rede social, o impacto de uma linha de produção é imediato, é preciso comunicar de uma forma completamente diferente daquela que é na área dos serviços, dos serviços e noutras áreas. E por isso é que eu acho este tema muito sensível nesse aspecto. Porque uma pessoa que esteja aqui, que trabalha numa fábrica, vai interpretar isto de uma forma completamente diferente de uma pessoa que trabalha num escritório, por exemplo. Mas a pessoa também interpreta sempre à luz da sua própria experiência, não é? E, portanto, por exemplo, no caso do jornal, só para vocês terem uma ideia, nós jornalistas alimentamos a rede social do jornal, as redes sociais dos jornais, através da nossa conta pessoal. Portanto, eu achei piada quando vocês procuram fazer uma distinção entre perfil pessoal e depois o perfil da página do próprio jornal, só para vocês terem uma ideia, cada um de nós, então aqui há alguns colegas meus que fazem isso comigo, ou seja, eu só consigo alimentar a página do Região de Leiria através do perfil pessoal da Patrícia Duarte, e portanto está tudo misturado. Claro que uma coisa vai para um sítio, as minhas coisas vão para um sítio, as outras coisas do jornal vão para o outro. Mas só para dizer que o acesso é através do meu perfil pessoal que eu acedo ao Facebook do Região de Leiria. E, portanto, seria impossível eu alimentar a página do Região de Leiria sem eu próprio estar no Facebook. Não era possível. Tudo se mistura. Claro. E onde é que existe uma maior liberdade? Ou seja, nós que trabalhamos com as redes sociais diariamente, não existe essa limitação, porque no fundo nós trabalhamos com elas, mas lá está, num contexto fabril, por exemplo, já se trata aqui de uma proibição, já é uma forma completamente diferente de lidar com o assunto. Claro. Sinto isso, e sinto que existe uma grande dificuldade na gestão de pessoas, na indústria, porque é difícil contornar isto, é muito difícil criar regras e dizer às pessoas não podes fazer isto no seu horário de trabalho. Porque lá está, as pessoas não são bem introduzidas, não existe um acolhimento, não existe uma regra que é inicialmente bem explorada
bem delineada, e acho que é um desafio grande que existe aqui na nossa zona. Quase podíamos concluir que tudo se resume exatamente. à questão da comunicação, do desenvolvimento, do código de conduta, da coerência. da coerência, pois. A Patrícia não pode, por um lado, publicar uma notícia no Região de Leiria e depois no seu Facebook pessoal e dizer que aquilo é mentira, não é? Portanto, a questão da coerência, para quem é mais utilizador das redes sociais, é ainda maior a questão da responsabilização. Porque se eu utilizo e faço delas o meu trabalho, se é uma ferramenta de trabalho, eu tenho ainda que ser mais coerente entre aquilo que publico pessoalmente e profissionalmente. Porque senão rapidamente eu percebo que aquela pessoa transmite uma coisa, mas é outra. Eu acho que também é uma questão de mentalidade e que é uma questão também de mentalidade, acho eu. E se as empresas querem captar os talentos que existem, jovens a sair agora das empresas, eles não podem castrar aqui a entrada, o acesso às redes sociais. Eles vivem lá. Se há empresas que proíbem o acesso a redes sociais, etc., isso não fazem, isso não tentam fazer de uma ou outra forma, pode não ser só proibido, pode ser de outras formas. Provavelmente eles não vão conseguir obter talentos e adaptar-se. Eu conheço empresas aqui em Leiria, na zona, onde existe um gabinete de pessoas que trabalham à frente do computador e eles não têm sequer acesso à internet, não têm acesso ao telemóvel. E eu pergunto-me, será que os jovens, os novos talentos vão querer ir para essa empresa? Eu acho que não, quer dizer, isto é um bocadinho, acho eu. Eu acho que não, sinceramente. Posso? Acho que isso não é assim tão taxativo. Eu o que eu queria dizer com isto lá está, as pessoas que estão a entrar no mercado de trabalho têm 21 anos, não é? 21 anos são século XXI, não é? Já nasceram no século XXI, nasceram no século digital. As organizações ainda existem sob a forma daquilo que acontecia há 150 anos, não é? Como foram desenvolvidas. Quem toma decisões ainda toma decisões à luz de coisas que aconteceram há 20, 30 e 40 anos. Portanto, é muito difícil, lá está, passarmos esta questão. Por isso é que há um autor que já falaste nele no início, que era o Tom Peters, que dizia, e é muito importante, a cultura come a estratégia ao pequeno almoço. E é exatamente isso, não é? Que a cultura das organizações é uma coisa muito lenta de ser modificada, de ser alterada. Não é fácil de ser mudada. E quem entra dentro das organizações e sente que existe esse gap entre aquilo que é a vida cá fora e aquilo que é a vida dentro de uma organização, naturalmente começa à procura de outro tipo de desafios. E hoje nós temos desafios no nosso mercado nacional, vocês sentem isso, provavelmente de uma maneira muito simples, que temos pessoas a trabalhar em Portugal para empresas estrangeiras com um tipo de relacionamento completamente diferente e com um conjunto de organizações completamente alterado. Ora, este processo, por isso é que este é o momento também de se falar, e muito isto, é muito importante falarmos sobre estas coisas das empresas, porque nós temos que as ir alterando, não é? E as empresas têm que se começar a preparar para estes processos de mudança, que eu não sei se vai ser dessa maneira, se vai ser de outra ou não. Eu sei que vai ter que ser diferente, isso não há a menor dúvida. Não é? Se é proibir que nós resolvemos coisas, bom, nós sabemos de antemão, todos nós já tivemos 12 ou 13 ou 14 anos, quanto mais tu proíbes, mais eu tenho vontade, como é evidente, de alterar, não é? Eu adorava fazer isto e com certeza quase toda a gente também gosta de ir contra aquilo que é dizer. Portanto, as organizações têm que se conseguir reinventar para aquilo que estamos a dizer, porque nós estamos num mercado de escassez, não é? E as pessoas, os talentos, não é? São escassos. As pessoas são escassas, por isso é que nós é que andamos atrás quando se recruta hoje, não é? São as pessoas que compram a empresa, como vocês estavam a dizer. Então a empresa tem que saber o que é que as pessoas querem, principalmente os mais jovens, não é? Porque os mais jovens têm que ter, de facto, uma posição dentro das organizações que é diferente daquelas que eu, quando comecei a trabalhar nos anos 90, ou outra pessoa qualquer que começou a trabalhar nos anos 80, ou o que seja. Porque, de facto, o trabalho hoje é diferente, as condições também são diferentes e o mundo é diferente. E as redes vieram trazer este novo paradigma, não é? Há muitas pessoas que no dia-a-dia estão mais tempo enervadas com aquilo que acontece online do que propriamente com aquilo que acontece na vida real.
isto é uma coisa complexa, não é? Eu conheço algumas em particular que têm isso. A vida online deixa-as nervosas. Mas isso não é vida. Ou é? Se calhar é. Mas se calhar não é. Não sei, está a vida, não é? Nós, às vezes, estamos por nós a ver fotografias de pessoas e dizemos, que diabo? Não é? E pensando, que diabo? Como é que é possível? Eu vou só fazer a defesa da empresa, que não sei qual é, nem sequer sou de Leiria, portanto não sei qual é, mas às vezes também, certo, a questão aqui passa um bocadinho mais pela comunicação, mais uma vez. Se a empresa está a comunicar bem, porque pode haver um motivo para isso acontecer, não simplesmente por estar a proibir a utilização. Se é uma empresa que utiliza dados, não nos podemos esquecer do grande chavão que é o RGPD, e, portanto, a utilização de dados pode arruinar uma empresa. E, portanto, às vezes a proibição não é a proibição do colaborador, é aquilo que a empresa trabalha e os dados com que a empresa trabalha. Mas eu acho que o Artur disse lá atrás uma coisa muito importante, a produtividade. A produtividade ainda se analisa muito em horas. Sim. E não é assim, porque os profissionais que falou que trabalham em Portugal, provavelmente o controle das horas não existe. Porque aquilo que se entrega é um produto, é um serviço, é a execução de alguma coisa. Eu acho que aqui, claro que isso na indústria... Principalmente na indústria, é óbvio isso. Pronto, mas a indústria não dá para ser de outra forma. Por enquanto. Por enquanto. Boa tarde. Boa tarde. A minha questão era um pouco para encontrar aquilo que o colega depois acabou por falar, a questão dos mais jovens, claramente hoje é mais difícil de educar, entre aspas, naquilo que já vem de um hábito que trazem escolar e claramente que os mais jovens às vezes é mais difícil. Mas por vezes também só olhar também para às vezes o lado positivo das empresas, que quando vemos que um dos nossos colaboradores está também positivamente colocar likes na nossa página, colocar comentários positivos, também podemos ficar, de alguma forma, enquanto empresa, perceber que temos um colaborador motivado, um colaborador engajado naquilo que é os valores e a cultura da empresa. Portanto, aqui também às vezes é o benefício que as redes sociais e que o colaborador faz por sua própria iniciativa trazer a motivação que nós podemos ver por aqui, que ele também traduz naquilo que é a rede social pessoal, a comentar a rede social da empresa. Obrigada. Só acrescentar aqui uma coisa. Portanto, nós verificamos agora, nestes anos de pandemia, que se recorreu imenso ao teletrabalho. E, por exemplo, na administração pública, onde se pensava que dificilmente alguém iria para teletrabalho e teria uma produtividade grande, muitas vezes verificou-se que, a partir do momento que se pedem metas, resultados, objetivos e há coisas para apresentar, muitas pessoas se queixavam e diziam: eu em casa trabalho muito mais, acabo por trabalhar muito mais. Portanto, isso veio desmistificar um bocadinho a questão do teletrabalho, porque os colaboradores em casa podem estar a ver a rede social, podem estar no Facebook, mas se calhar até ficam até mais tarde, porque têm um trabalho para entregar e ele não deixa de ser feito. Portanto, muitas vezes é preferível lançar objetivos e metas do que propriamente estar a fazer uma perseguição ao trabalhador no sentido de proibir isto ou proibir aquilo. E falaram muito bem, nós hoje em dia estamos com uma geração jovem que já nasce com os telemóveis na mão, não é? Nós vimos crianças da escola primária a irem para a escola com o telemóvel e realmente nós não podemos fugir a esta realidade, temos de nos adaptar a essa realidade e também as empresas têm que perceber que cada vez mais no futuro vai haver meios digitais e que as pessoas têm uma enorme dependência das redes digitais. Agora, também dizer aqui que nós também não devemos fazer da nossa comunicação cotidiana uma prioridade nas redes, porque falar ao vivo, estar presencialmente com as pessoas, viver, é muito importante. Portanto, eu deixaria aqui uma sugestão: usem as redes, mas não façam da vossa vida o estar na rede, porque a comunicação presencial é fundamental. Não percam isso, não deixem de sair porque estão numa conversa num chat, ou num WhatsApp, ou no Messenger, e simplesmente acontece. Muitas vezes vimos os miúdos e os graúdos
agarrados ao telemóvel e não saem de casa. E, portanto, isso não pode acontecer. Usemos bem as nossas redes. Patrícia, para terminar, penso que já ninguém tem mais nenhuma questão. Oi? Patrícia, para terminar, eu vou aproveitar um minuto, eu não vou gastar mais daqui a um minuto, mas vou aproveitar este minuto que não posso deixar de fazer para dizer muitíssimo obrigada ao Região de Leiria. Francisco, muito obrigada. Dizer um especial obrigada à Patrícia por ter tido a paciência enorme de gerir aqui a tagarelice entre mim e o Artur e por nos ter dado esta oportunidade de fazer este podcast, que foi fantástico. E portanto foi uma experiência que eu gostei muito, que eu valorizei imenso, e esta minha última palavra tem que ser para vocês. Muito obrigada mesmo, e muito obrigada, Artur, por esta parceria que fizemos aqui durante umas semanas. Obrigada. Obrigada a nós, a Região de Leiria, que agradece à Patrícia, ao Artur e também à Olga e à Cristina por se terem associado a nós nesta iniciativa. Foi muito gratificante, foi muito arriscada também. Não se conhecia nada semelhante, pelo menos por estas bandas, e foi muito gratificante perceber que tínhamos público, temos aqui, mas temos mais nas redes, desculpem, temos muito público nas redes. Desculpe, Cristina, mas é assim, a vida hoje é muito nas redes, mas ainda bem que assim é, porque, como eu disse há pouco, e dei o exemplo da tal colega que levou um dos nossos programas para uma reunião, eu acho que é isso que nos enche o coração, é perceber que a nossa missão se cumpriu. Obrigada por terem vindo e vamos ver se há uma segunda temporada, quem sabe. Obrigada. Obrigado.